Olha, na manhã desta última sexta-feira, aqui no prédio da Promotoria de Justiça do município de Querência, aconteceu uma importante reunião com todas as entidades aqui do município de Querência, falando a respeito da exploração sexual contra menores. Uma reunião com o promotor de justiça, que fala a respeito da situação, que está realmente preocupante. Principalmente da Secretaria de Educação, porque nós temos um índice altíssimo na cidade de abuso sexual envolvendo crianças. Principalmente, eu acredito que talvez seja uma questão cultural. Muita gente acha que a menina tem 12, 13 anos, está saindo com um homem de 30, porque ele está cuidando bem dela. Você até cuida, mas o problema não é isso, não é o agora, não é o dia do amanhã. O problema é do futuro, porque se você pega uma menina de 12 anos e os pais convencem ela a ficar com um cara de 30, essa menina está sendo roubada uma chance de ela desenvolver um relacionamento saudável. Ela está perdendo a chance de conhecer alguém da idade dela, de ter os namorados dela, que faz parte da vida, e chegar num momento onde ela tiver maturidade, ela fala, não, agora eu quero casar, agora eu quero ter filho. E o abuso sexual não só causa danos psicológicos, como causa dano social, porque a menina ela pode acabar ficando grávida e aí sofre todo um julgamento da sociedade, acaba dificultando a própria vida profissional dela. Então, a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Militar, tem atuado na repressão dos casos, contando com as denúncias anônimas e o Conselho Tutelar. É importante que a população denuncie, porque a gente não tem como saber se ninguém chegar, ainda que de forma anônima. Mas não basta a repressão ao crime de estupro de vulnerável, porque a prática de qualquer ato sexual com alguém menor de 14 anos é crime. A lei não aceita o consentimento. Então, se ela tem 13 anos, não, mas ela quis, a mãe deixou, é crime e a pena mínima é 8 anos. Então, não tem choradeira depois na justiça. Mas não basta a repressão. Nós acreditamos que é muito mais importante a orientação e a educação da população. Primeiro para os menorzinhos, para as crianças mesmo, que podem estar sendo vítima de abuso e ela não sabe. Uma criança, ela não tem noção da realidade, ela vive de acordo com o meio onde ela está crescendo. Então, se ela cresce num ambiente abusivo, ela começa a entender que aquele ambiente é o normal. E ela sofre uma violência, ela acha que isso é normal, mas isso reflete no comportamento dela. Ela fica agressiva, ela fica sem capacidade de estudo, ela só está refletindo no que ela está aprendendo. Então, cabe a gente proteger essas crianças e orientá-los desde pequeno para que saibam, olha, certos comportamentos não podem acontecer, certas áreas do seu corpo não pode tocar, se alguém te oferecer uma bala, não aceite. Isso os pais têm que fazer, só que a escola também tem que fazer a sua parte, orientando os pequenos, bem como os pais, para identificar. A gente tem aqui na promotoria casos tristes, onde a mãe sequer sabia que o filho sofria abuso. Aí a mãe não acreditou quando ela ficou sabendo. Mas por quê? Porque tinha um vizinho que ia lá, era de confiança, a criança não falava, porque a criança não sabia que aquilo era proibido, não sabia que aquilo fazia mal, e depois, quando tudo estourou, aí é meio tarde, aí nós vamos correr atrás, atendimento psicológico. Mas a orientação para os pais identificarem e as crianças conseguirem falar, não, isso está errado, é indispensável para que a gente consiga reduzir os índices de abuso infantil aqui na comarca. Bom, doutor, e a maioria dos casos se descobrem dentro da escola, é isso? Tem dois lugares que se descobre, né? Ou na escola ou na família, né? Na escola acaba chegando mais porque, como eu mencionei antes, a criança começa a refletir o comportamento. Se a criança ela é pequena, ela vê, por exemplo, com frequência adultos praticando um ato sexual, ou ela sofre algum abuso, a tendência é que ela se torne uma criança violenta ou muito reprimida. É sempre os extremos, é difícil ficar no meio termo. E ela acaba repetindo isso. Então, se a criança fica violenta, ela tende a fazer isso com outras crianças. Sem saber, ela é pequena, mas ela acaba fazendo porque fizeram com ela, ela acha que é normal. Ou ela se reprime e ela acaba virando uma vítima de sofrer de novo abuso, agora por outras pessoas. Então, a escola, por ter pessoas mais
aptas, elas acabam detectando isso, chamando o conselho tutelar e comunicando ao Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para que haja providências. Só que a maioria dos abusos, apesar de detectadas na escola, a escola realmente é nosso maior, é onde mais detecta, nós sabemos que esses abusos ocorrem em casa. Então é importantíssimo que haja denúncia dos vizinhos, os vizinhos informem, se pode ser anônimo, amigo, não pode deixar passar, porque quanto mais tempo passa, mais difícil é a proteção dessa criança depois.